E nessa semana, dia 13 e 14, a casa de Israel, eles comemoraram a festa de Purim, que está descrita no livro de Esther. E o Senhor nos deu a palavra em cima desse livro, e é interessante observar que esse é o único livro da Bíblia que não temos a palavra Deus escrita. Mas podemos ver em todos os seus capítulos Deus oculto ali. Deus trabalhando em silêncio em toda aquela história magnífica que preservou a linhagem para termos o nosso Redentor. Amém? Aleluia! E quem foi Esther? Também conhecida como Hadassah, o nome hebraico dela. Ela era uma jovem judia da tribo de Benjamim, cujos pais morreram na época do exílio da Babilônia. Então, um primo seu a pegou para criá-la, foi o seu tutor, o seu pai adotivo, vamos dizer assim. Eles estavam entre os judeus que habitavam na fortaleza de Suzã, sob o reinado de Assuero, também chamado Xerxes, do Império da Pérsia. Era um império muito grande na época, e esse rei era muito poderoso, e ele supervisionava, ele dominava sobre 127 províncias. Então era um reino muito grande. E nós vemos a história de Esther mudou quando a rainha Vasti, falando um pouco do pano de fundo da história, esse rei Assuero, ele quis dar uma festa de vários dias e chamou todos os seus das províncias, todos os seus supervisionados das 127 províncias. Era uma festa muito grande. E no último dia da festa, ele chamou a sua rainha, a rainha Vasti, que comparecesse à festa, porque ela era muito bela, e ele queria apresentá-la, né, aos seus supervisionados, vamos dizer assim, a toda a sua província, a todo o seu reinado, a beleza da rainha. Só que ela não compareceu. Ela se recusou a ir. E o rei ficou muito furioso e tomou conselho com a sua equipe e disse: o que é que eu faço? E eles falaram que se ele não desse uma punição a ela, todos os outros do reinado iriam fazer, as outras mulheres iriam fazer o mesmo com seus maridos. Então a rainha Vasti foi deposta do seu cargo, e eles aconselharam ao rei que vissem jovens mancebas, né? Jovens virgens de todas as suas províncias, que viessem estar ali para serem tratadas por um ano. Eram tratadas com óleos, com perfumes, para que depois de um ano, depois daquele tempo de tratamento, elas se apresentavam diante do rei, e o rei iria escolher a mais bela, a que mais lhe agradasse para ser a sua esposa, a sua rainha.
E depois de 12 meses de tratamento de beleza e treinamento, Esther, que era uma órfã, judia, foi eleita pelo rei como a mais linda jovem entre todas as que foram apresentadas. E ela foi escolhida como a nova rainha, a rainha Esther. Ela, porém, não divulgou sua origem judaica a pedido do seu primo, pai adotivo Mardoqueu. Então o rei não sabia que ela era judia. Sua fé, entretanto, foi realmente provada quando o seu primo Mardoqueu, ele sempre estava ali à porta e ele sempre procurava saber como estava, né, a sua filha adotiva, né, como estava a sua prima, que agora era rainha. E quando o primo se aproximou da rainha, mandou o recado para ela, transmitindo-lhe uma sentença, um decreto de morte para todo o povo judeu. Ele descobrira um complô organizado por Amã. Amã era um alto oficial do rei, tipo o primeiro-ministro, vamos dizer assim, para aniquilar os judeus, e sabia que somente Esther era capaz de ajudar a salvar o povo de Deus. A primeira coisa que eu quero deixar aqui com vocês, que Deus não olha patentes, Deus não olha riquezas de ninguém. Deus escolhe um coração obediente, um coração preparado para determinadas funções. Quem era Esther? Uma órfã. Perderam os pais, foi criada por um primo. Não sabemos muito da criação dela, mas provavelmente de uma família desprovida de muitas coisas. Mas Deus tinha um plano para ela, e queridos, não importa de onde você veio, não importa a sua classe social, não importa a cor da sua pele, Deus não olha para isso. Deus olha para um coração disponível, pronto a se colocar na brecha para cumprir um propósito de Deus. Aleluia, aleluia. E eu preparando essa mensagem, eu lembrei muito do meu pai. Agora em julho, faremos 7 anos que ele não está mais conosco. O pastor Vilarindo. Mas ele foi uma criança que foi abandonada. Ele não conheceu a mãe. Sofreu muito. Uma jovem ainda solteira o pegou para criá-lo. Depois ela casou e teve seus filhos. E ele sofreu muito com o marido dessa moça. E esse senhor colocava o meu pai, pequeno ainda, de 8, 9 anos, a vender aquelas balas de puxa ali no Nordeste, né? Quem é nordestino sabe, aquelas balas de puxa e roletes de cana, né? Cortava a cana, fazia aqueles roletes, porque ele tinha de trazer dinheiro todos os dias para casa. E um dia ele chegou, ele estava na rua com aquela bandeja, e ele olhou para um senhor já de cabelos brancos, vendendo puxa e roletes de cana. E ele olhou para o céu e disse: Deus, se tu existes, não me deixes terminar meus dias desse jeito.
Deus viu um coração disposto a mudar de vida, a ser alguém na vida. E louvado seja Deus. Quem aqui em Brasília não conhece o pastor Vilarindo? É como ele dizia: minha filha, eu conheço a metade de Brasília e a outra metade me conhece. E até hoje, aonde vamos, quando falamos que somos filhas do pastor Vilarindo, quanto testemunho lindo, que nome que ele deixou para a glória de Deus. Quantas vidas, não há uma igreja nessa cidade que não tem alguém que tenha sido recebido o Senhor Jesus pela instrumentalidade dele para a glória de Deus. Quando Deus vê um coração disponível. E aqui nós temos essa jovem judia, que foi feita rainha de um dos maiores impérios da época. E agora, o rei não sabia que ela era judia, porque ela falou, né, ela cumpriu o que o seu primo Mardoqueu pedira, que não lhe revelasse a sua identidade. Mas, quando ela ficou sabendo desse decreto, sendo confrontada pelo seu primo Mardoqueu a tomar uma decisão, Ester arriscaria sua própria vida se procurasse o rei sem ser convidada. Era uma lei que ninguém poderia entrar na presença do rei sem ele chamar. Então se ela se apresentasse a ele, sem ele o ter chamado, ela poderia ser morta. E mediante a expressão do seu primo, e mediante a esse decreto de morte sobre ela e sobre todo o seu povo, ela não poderia permanecer em silêncio. E ela disse, com a expressão: se eu perecer, pereci. Ela tomou a decisão de falar com o rei, com todos os judeus de Suzã, unidos em oração e jejum. E uma das qualidades mais marcantes do caráter de Ester, que a levou a ser escolhida por Deus para livrar o seu povo da destruição, foi a obediência. Diga: obediência. Aleluia. No livro de Ester, capítulo 2, versículo 20, nós lemos: Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mardoqueu como quando a criava. Então nós víamos aqui uma pessoa, um caráter obediente, que cumpria as normas, que cumpria os decretos. E Ester, apesar de ser agora a rainha de um império, ela não deixou de observar aos conselhos do seu primo e tutor que o criara. Não revele a sua identidade. A obediência, queridos, nos posiciona no centro da vontade de Deus, abrindo portas para Ele operar milagres. Aleluia! Vamos dizer isso? A obediência nos posiciona no centro da vontade de Deus, abrindo portas para Ele operar milagres. Aleluia! Aleluia! E eu quero abrir um parênteses aqui para lhe mostrar como Deus vê a obediência e a desobediência de uma pessoa. Como Deus leva a sério isso.
Nós estamos falando de armas espirituais que desmontam, que revogam os decretos do inimigo. E podemos ver aqui no caráter de Ester isso, mas abrindo esse parêntese, Samuel tinha ungido Saul como rei. E Deus falara que Saul poderia ir à guerra contra Amaleque e destruir tudo, não pouparia nada, nem animais, nada. E no livro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nós lemos: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Se você tem uma palavra de Deus, eu fico impressionada, abismada com pessoas que chegam: ai, pastora, Deus me mandou para cá, e glória a Deus, e daqui a pouco já está indo embora. Que Deus é esse? Que muda de opinião a toda hora. Deus havia dado instruções a Saul para destruir Amaleque com tudo o que o tiver. Tudo que ele encontrasse na cidade lá com Amaleque, ele deveria destruir. No primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 9, a primeira parte diz: mas Saul e o povo pouparam a Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois, dos animais engordados e aos carneiros, e a tudo que era bom, e não os quiseram destruir totalmente. Agora, quando eu li esse versículo, meu coração se constrangeu e estremeceu de ver como Deus vê a desobediência. Versículo 11 do capítulo 15 de 1 de Samuel. Ele disse para Samuel: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. No capítulo 23, versículo 23, nós vemos: porquanto Samuel foi para Saul e disse: porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Uau! O propósito de Deus para Saul é que ele fosse o rei de Israel. Mas Deus não achou um coração obediente, submisso. A desobediência nos leva a perder os propósitos de Deus em nossas vidas. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E nós lemos ainda no livro de Deuteronômio 28, um grande capítulo de bênçãos e maldições. O primeiro versículo deste capítulo 28 diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E Jesus ainda disse, em João 14, 23, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aleluia!
Fecha parênteses, voltemos para Esther. A obediência nos posiciona no centro da vontade de Deus, abrindo as portas para Ele revogar os decretos malignos vindo sobre nós e sobre a nossa família. Aleluia! Temos armas, diga, nós temos armas espirituais para revogar os decretos malignos. E a primeira arma foi o jejum e a oração. A primeira arma que Esther tomou pela mão para vencer essa batalha foi o jejum e oração. Esther capítulo 4, 16, nós lemos: vai, ajunta-te todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também jejuaremos. Então, Esther, eu posso imaginar aquela jovem, estava debaixo de um abalo emocional, quando ela soube desse decreto, que poderia exterminar toda a sua linhagem. E eu creio que, como ela havia perdido os seus pais, se tornado órfã, ela sabia o que era ser um abandono. E ela não podia imaginar: e se eu somente sobreviver aqui, e perder toda a minha linhagem, e perder todo o meu povo? Eu posso imaginar aquela jovem, as entranhas dela se comovendo. E Mardoqueu, seu primo, estava vestido com um pano de saco em cinzas à porta do palácio. Tamanha era a dor daquele decreto. E a rainha, quando soube que o seu tutor, o seu pai adotivo, estava nesse estado, ela tentou resolver pela força do seu braço. Ela mandou roupas para ele se trocar. Ela não estava entendendo a seriedade daquela situação. Mas ele não aceitou as roupas, pois não era uma simples roupa que haveria de solucionar o problema. Ele enviou a cópia, então Mardoqueu enviou a cópia do decreto escrito que se publicar em Suzã para os destruir, e lhe deu uma nova orientação: que ela se apresentasse diante do rei e pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Em outras palavras, agora ela deveria revelar a sua linhagem. E como ela era uma pessoa obediente, ela seguiu à risca. E Esther, ainda agindo a nível emocional e abalada, ela respondeu a Mardoqueu: mas eu não posso entrar assim na presença do rei, já tem meses que ele não me chama, e se eu entrar de qualquer jeito, eu posso morrer. E Mardoqueu a confrontou e disse: se de todo te calares. Ele não disse a palavra Deus, mas Deus estava ali oculto, e ele disse: nós ainda teremos uma chance, alguém se levantará para nos socorrer. E ele disse: não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás
entre todos os judeus. Ele teve de confrontá-la. E muitas vezes, queridos, quando estamos sob efeito de feridas emocionais, choramingando de um lado para outro, muitas vezes precisamos de um chacoalhão assim. Na minha época, a gente falava até que a ficha caísse, né? Mas hoje a gente pode falar até que suba para a nuvem a informação. Esther, não é porque você é mais formosa entre as donzelas do reino que você foi feita rainha, mas para que como rainha agisse a favor do seu povo. Deus tem um plano para a sua vida, para libertar o seu povo. Não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ela foi chacoalhada. E como é maravilhoso pensarmos que Deus, na sua onisciência, planeja a nossa vida nos mínimos detalhes. Põe uma judia órfã que na sociedade não era ninguém para ser a rainha de um dos maiores impérios da época, o Império Persa. Para ela poupar a sua linhagem, pois dessa linhagem viria o nosso Redentor Jesus. Se todos eles tivessem partido, perecido, Jesus não poderia ter vindo. A maioria das vezes não entendemos o porquê estamos aqui. Por que estou nessa cidade? Por que estou nesse emprego? Por que eu nasci nessa família? Por que eu não nasci num país rico? Por que estou nessa igreja? Mas Deus nos posiciona nos locais certos, nos momentos certos, na hora certa, para sermos instrumentos certos em suas mãos, para abençoarmos os que estão ao nosso redor. Aleluia! Aleluia! Por isso, quando você chegar em casa hoje, sua casa, sua família, pode estar um caos. Mas você chega lá, Senhor, eu sei que foi aqui que tu me posicionaste. Aqui tu permitiste que eu nascesse. Aqui tu permitiste que eu ficasse até agora. É aqui, Senhor, que eu sei que tu me usarás para trazer salvação, libertação, cura para a minha família. Amém. Aleluia, aleluia. Esther, então, entendeu, né? Finalmente a informação subiu na nuvem. E ela entendeu que nem com um título de rainha ela poderia livrar o seu povo. Mas reconhece que o único escape estava em Deus. Ela não disse Deus, mas ela falou para se jejuar e orar. Ela lançou mão de recursos espirituais, buscando sabedoria e estratégias divinas para agir com sucesso. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, nós lemos: não é por força,
nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! E muitas vezes nós queremos ganhar uma guerra pela força do nosso braço. E não é, nós precisamos entrar na presença de Deus, está ali jejuando, está ali orando, está ali buscando estratégias. Senhor, qual o próximo passo? O que eu devo fazer? O que eu devo falar? Quando? Como? O jejum e a oração, apesar do livro de Esther não falar em Deus, mencionar Deus, mas como ela era da família judaica, e os judeus têm a tradição oral, então eles passam de geração em geração as histórias do que Deus fez com Israel, dos livramentos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Esther pediu reforço no reino espiritual para poder agir, para poder encontrar forças para agir. Ela convocou um jejum coletivo. Diga, jejum coletivo. Aleluia! Ela pediu, ela precisava se fortalecer emocionalmente para tomar todas as decisões necessárias, mesmo se tivesse de perecer. E no capítulo 4, versículo 16 e 17, lemos, ela falou para Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim. Eu preciso de graça, de força, de coragem. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. E achei interessante esse versículo 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenara. Agora ele já tinha visto que ela tinha tomado a postura certa de autoridade no reino, de rainha, e queria agir conforme aquilo que ela poderia fazer através das suas mãos. O jejum, queridos, não muda a Deus. O jejum vai trabalhar em nossas entranhas espirituais, fortalecendo-nos para o combate. Esther, ela se via fraca. Como se via medrosa. Como que eu vou entrar na presença do rei? Eu vou morrer. O jejum vai fortalecer nossas emoções fragilizadas. O jejum vai tratar das feridas mais profundas em nossas emoções. O jejum vai abrir nossos olhos espirituais para ver no reino do Espírito. O jejum vai nos dar uma percepção das coisas espirituais que não tínhamos antes. O jejum vai nos levar para mais perto da presença de Deus, para poder ouvir a sua voz e seus comandos nos mínimos detalhes. O jejum deixa nossos sentidos espirituais mais sensíveis, afinados com o reino espiritual. O mínimo sussurro do Espírito, nós já estamos lá. O que, Senhor? Aleluia, aleluia. Todo jejum deve ter um propósito divino. E eu sei, queridos, eu falei: Senhor, por que falar tanto sobre jejum hoje? E eu sei que Deus está querendo fazer
coisas tremendas através de nós, através da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua nação. Nós estamos vivendo como nação em momentos cruciantes, momentos difíceis, momentos de decisões, e nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos aqui como Esther, precisamos entrar na presença de Deus e clamar por livramentos. E todo jejum deve ter um propósito divino. Primeiro, dependência de Deus. Diga, dependência de Deus. Esther buscou o favor de Deus para uma causa impossível. Era impossível, porque um decreto real não se revogava. Ela se fortaleceu em Deus através de para qualquer tomada de decisão. O jejum nos quebranta um nível de total dependência de Deus. Não sabemos como fazer, não vemos saída, humanamente é impossível, mas em Deus teremos todo o suporte, direção, proteção para agirmos com segurança e termos a certeza da vitória. O jejum nos leva à presença de Deus, à dependência de Deus. Segundo, o jejum nos leva à intercessão, com gemidos inexprimíveis, intercessão por uma causa específica. Esther estava entre a vida e a morte, juntamente com o seu povo, por esse decreto de morte recebido. Ela estava em uma posição estratégica, e caiu em suas mãos apelar por misericórdia ao rei, intercedendo por ela e pelo seu povo. Estava em suas mãos fazer alguma coisa para livrar o seu povo. Olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos, faça assim, olhe para as suas mãos e diga: Deus está me dando estratégias nas minhas mãos para aquilo a que eu estou buscando. Amém. Às vezes você, Senhor, manda outro, e Deus está mandando você. Esther 7, versículos 3 e 4. Ainda outra vez disse o rei a Esther. Esther se apresenta, imagina o rei sentado no seu trono, e chega a rainha e se apresenta na frente dele. Ele poderia ter dado um decreto de morte para ela, que era lei do império, mas ela se apresenta com coragem. Aleluia. O jejum nos leva a interceder, a fazer coisas com ousadia. E aí ele levanta o seu cetro. Oh, aleluia. A intercessão é colocar-se no lugar de outro e pleitear a sua causa como se for a nossa própria. A intercessão é se colocar entre Deus e os homens, a favor destes, tomando o seu lugar e sentindo sua necessidade, lutando num reino espiritual, até que a vitória seja alcançada. Aleluia, aleluia. A intercessão é dar à luz, no reino espiritual, as promessas e propósitos de Deus, é gerar a vontade de Deus na vida dos outros. Você tem algum parente que ainda não é cristão? Então se apresente diante de Deus como um intercessor no lugar dele, pela salvação dessa pessoa.
em jejum, em oração, em quebrantamento, e não esperar o dia que Deus quiser, ele vai ser salvo. Não! É clamar, é se colocar na brecha. Ele está indo para a perdição, e eu me coloco na brecha entre Deus e ele, e digo: Deus, poupa-lhe, traz a salvação sobre ele. Interceder é dar a luz no reino espiritual, as promessas e propósitos de Deus. Terceiro ponto é esperar pelo momento certo. A história, Esther se apresentou ali ao rei, e o rei, eu acho que ficou vislumbrado com a beleza da rainha, tanto tempo que não havia. E claro que eu acho que o jejum e a oração realçou mais aquela beleza dela, e ele levantou o seu cetro de ouro a favor dela. Aleluia, aleluia, aleluia. E olha o que ela fez. Ao terceiro dia, Esther 5, de 1 a 4, ao terceiro dia de jejum, Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do rei. E o rei estava sentado entre o seu trono, na sala real, defronte da entrada. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther, porém, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é, rainha Esther? Qual é a tua petição? Eu creio que ali ele já estava caidinho por ela. Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã, que esse primeiro-ministro que fez com que o rei decretasse a matança dos judeus. Venha ao banquete, vocês dois que tenho preparado para o rei. Nós vemos aqui, ela se vestiu de trajes reais, ela assumiu a sua posição no reino. Queridos, nós estamos no reino espiritual, nós fomos elevados a esse nível espiritual, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, e nós precisamos assumir os nossos trajes reais desse mundo. Aleluia! Assumiu a postura de alguém que sabe quem é em Deus. Aleluia! E o Senhor hoje lhe diz: tire os seus trajes de choro, de pranto, de luto, e se veste com os trajes reais, porque a obra que eu tenho ainda não terminou na sua vida. Aleluia! Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo que a sogra morreu quando o marido dela morreu. Morreu, entre aspas, quando o marido dela morreu. Simplesmente ela parou de viver, a casa está caindo aos pedaços. E ela diz: não vou fazer nada, não precisa. Tira as suas vestes. Somos reis e sacerdotes espirituais, para mudarmos as circunstâncias aqui nessa terra, não aceitar esses decretos malignos sobre a nossa cabeça, em nome de Jesus. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força.
Tire suas vestes de choro e ponha as vestes de alegria que há na presença do nosso Deus. E Esther se pôs no pátio interior do palácio, defronte da sala do rei. Ela foi para um lugar estratégico. Eu sei, eu tenho quase absoluta certeza que no jejum Deus deu todas essas diretrizes para ela. Por isso, não fique perambulando de um lado para outro. Vá para o lugar estratégico que Deus lhe mostrou. E vendo o rei e a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. Quando estamos no lugar certo, Deus levantará o cetro de ouro a nosso favor e não pereceremos em sua presença. Aleluia. Então o rei disse: o que é, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Imagina um reino desse, 127 províncias. O rei disse: até a metade do meu reino eu te dou. O que é? O próprio rei se interessou pelo que a rainha queria. Esther não fez o pedido imediatamente. Como muitos chegam diante de Deus: Senhor, por que aconteceu isso? Por que falaram de mim? Por que não sei o quê? E vai aquele rosário diante de Deus. O que Deus tem para a sua vida será no tempo determinado por Deus. Não se apresse em agir. Espere o tempo de Deus. Aleluia! No Salmo 30, versículo 5, nós lemos: no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de júbilo. Aleluia! Aleluia! Por isso enxugue as suas lágrimas. E aqui nós vemos: se parecer bem ao rei, Esther falou, venham para o jantar essa noite que eu preparei. Esther não se precipitou, agiu estrategicamente. Quarto ponto: obedecer à risca às estratégias recebidas, enquanto Deus estará agindo em silêncio. Diga: Deus estará agindo em silêncio. E muitas vezes você está ali clamando: Deus, aonde você está? E Deus está bem assim: eu estou bem aqui do seu lado. Ele está agindo em silêncio. Queridos, entre um banquete, ela deixa o rei muito curioso. Acho que ela percebeu, mulher, né? Percebe longe, né? Ela percebeu que ela já tinha o rei na mão. E ela disse: rei, volte amanhã, que eu vou preparar outro banquete. E ela não disse o que era. E queridos, entre um banquete e outro, existe uma insônia real. Olha o que aconteceu, Esther 6, de 1 a 3. Naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Quem tirou o sono do rei? Hein? Quem tirou o sono do rei? Deus. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, os quais se leram diante do rei. E ali ele viu o relato que Mardoqueu, o primo da rainha, né? Que Mardoqueu havia livrado a vida do rei. Ele ficava sempre ali na porta real e ele presenciou uma conspiração para matar a vida do rei, e ele mandou avisar ao rei, pela Esther,
mandou avisar ao rei dessa conspiração, e quando foram averiguar, foi verdade e aquelas pessoas foram mortas. Aleluia! Diga, entre um banquete e outro há uma insônia real. E Deus, eu creio que Deus vai tirar o sono de muitos reis, de muitas autoridades. Aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Ele está no trono. Ele tem tudo sob controle. Diga, Deus tem a minha vida sob controle. Quinto, saber o momento certo para agir. No livro de Provérbios 21:1, nós lemos: como torrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quer. Aleluia, aleluia. Enquanto nós estamos orando e jejuando, Deus tem o coração do rei nas mãos. Ele que vai mover o cetro para um lado e para o outro. Oh, aleluia! O jejum, as orações, as intercessões fazem que Deus haja sobrenaturalmente, inclinando o rei para onde quer que vá, a favor daquela petição. Amém? Aleluia! E é interessante que o rei, eu acho que ficou tão apaixonado pela rainha, que não saía da cabeça dele: rainha, fale qual é a sua petição. Ele falou 3 vezes. E quando no segundo banquete, a rainha revelou qual era o motivo, dizendo: esse Amã foi que planejou a morte do meu povo. Ali ela se revelou como judia para ele. E ali ela não teve, depois da oração, depois do jejum coletivo, ela se encheu de ousadia e disse na cara do rei: eu e o meu povo estamos debaixo de um decreto de morte. E o rei disse: mas quem fez isso? Ele, Amã. E aí, olha, vocês podem ler a história, que é lindíssima. E Amã foi enforcado na forca que ele havia preparado para enforcar Mardoqueu. Ele é quem foi enforcado. Aleluia! E quando, depois de tudo isso, o rei ainda perguntou: qual é, pois, a tua petição e se te dará? Ou o que é que desejas ainda? Se cumprirá. Tem mais alguma coisa, minha rainha? Aleluia! Queridos, o que estava sendo difícil, Deus inclina o coração do rei, daquela autoridade, seja o que for, ele sabe que tem que fazer o que você está pedindo. Aleluia! Glória a Deus! Que arma poderosa é o jejum e a oração. Nunca temamos a crise. Se depositarmos em Deus a nossa confiança, Ele dará as diretrizes necessárias para reverter o quadro, e aquilo que parecia ser a nossa calamidade será nosso trampolim para novos degraus de conquista. Aleluia, aleluia. O segundo ponto, a segunda arma que Esther usou foi a ousadia da fé. Ela disse: depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, eu pereci. Depois do jejum, da oração, da intercessão, Esther decidiu entrar na presença do rei, e mesmo arriscando a sua vida, ela sabia que ela tinha que fazer alguma coisa. A ousadia da fé.
O autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele diz: ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Queridos, a fé é a garantia, é substância. Aqui eu peguei esse copo, eu senti, é a substância, não é uma coisa aérea. A fé não é caminhar no escuro, a fé é caminhar na substância, e essa substância é a palavra de Deus que nos garante a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A fé percebe-se como real coisas que não são reveladas à razão. Oh, meu Deus! A fé chama as coisas que não são no reino natural como se já fossem, porque elas existem no reino espiritual. O que você está precisando aqui nessa terra? O que está precisando de saúde já existe no reino espiritual. Cristo Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então o que eu preciso é exercer fé nesta palavra e trazer essa realidade do reino espiritual para a realidade do reino material. Aleluia! Aleluia! As armas espirituais estão disponíveis a nós em Cristo Jesus. Queridos, a rainha Esther, a única arma espiritual que ela tinha era o jejum, a oração, a fé em Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos mais armas espirituais. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios 10, 3 e 5, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, olha esse versículo na Paixão, na versão A Paixão, TPT, acho que eu coloquei aí, não é? Porque apesar de vivermos na atmosfera natural, não entramos numa guerra militar usando armas humanas, usando manipulações para alcançar nossos alvos. Pelo contrário, nossas armas espirituais são energizadas com poder divino. Diga, energizadas com poder divino, para efetivamente desmantelar as defesas escondidas atrás das pessoas. Podemos demolir cada fantasia enganosa que se opõe a Deus e quebrar cada atitude arrogante que se levante desafiando o verdadeiro conhecimento de Deus. Nossas armas não são carnais, não são humanas, são poderosas em Deus. E queridos, e se a rainha Esther, naquela época, que ela não tinha o conhecimento, as armas que Cristo Jesus conquistou para nós, o seu nome, o seu sangue, aleluia, a sua palavra, nós temos mais que ela, então não temos razão para vivermos em derrota. Aleluia! Se ela conquistou a libertação do seu povo com as armas espirituais que ela tinha, nós temos muito mais armas agora em Cristo Jesus. Oh, aleluia,
Aleluia. E nós temos que parar aqui porque só temos 3 minutos para acabar. Nós temos o nome de Jesus. Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele chegou para os seus discípulos. Ele disse: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome, diga em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porque imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Em meu nome, nós temos essa arma espiritual para revogar esse decreto de morte que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. Nós temos o sangue de Jesus, que é a base da nossa vitória, como também a base da derrota de Satanás. Nós temos a palavra de Deus, que é o poder criador de todas as coisas, que é o poder sustentador de todas as coisas, que é a palavra viva e eficaz. Nós oramos aqui e lá do outro lado do mundo Deus estará agindo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Pai, vamos ficar em pé. Eu preciso acabar. Porque o tempo acabou, senão iríamos a noite toda. Feche os seus olhos. Qual a sua situação hoje? O que você está passando? Que essa noite você perguntou ao Senhor, essa madrugada passada: Senhor, é impossível, não há solução humana. Mas eu quero lhe dizer que em Cristo Jesus há recursos, há armas que detonam todo o decreto do inferno. Korabacatarabahaya Shaya. Korabacatarabahaya. Se você precisa de um milagre, de um decreto que seja revogado, levante a sua mão, nós estaremos orando. Oh, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, com as armas espirituais que foi nos dada, Senhor, em Ti no Calvário, o Teu nome, o Teu sangue, a Tua palavra, nós declaramos sobre a vida dos Teus servos. E toda situação difícil, todo decreto de morte, todo decreto impossível, toda enfermidade incurável, nós comandamos em nome de Jesus, seja agora revogado em Cristo Jesus, seja banido essas forças espirituais no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Oramos por cada vida, Senhor, aqui presente. Oramos por cada vida que nos acompanha pela internet. Oh, que a Tua bênção, Senhor, alcance cada um. Oh, que cada um se levante,
tome as suas vestes reais, se levante desse luto, se levante desse pranto e assuma a sua posição real em Deus. E use as armas espirituais para trazer oposição ao inimigo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Oh, xarabababahai, vai cantar. Oh, rababababahai, oh, larabahai. Abra sua boca e vai confessando a palavra, vai declarando que pelas feridas de Jesus eu já estou sarado. Oh, rabababahai.